Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7. O melhor mix do Brasil, 7 horas e 1 minuto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Produção industrial cai 1,1% em 2019 após 2 anos de alta. Governo dará preferência a sargentos e suboficiais na contratação de militares para reduzir a fila do INSS. Polícia Federal abre investigação sobre chefe da Secretaria de Comunicação por corrupção. TJ do Rio mantém quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro. Crise da SEDAI terá preço político para Wilson Witzel. Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus e 15 descartados. Dólar praticamente sem variação. Moeda americana foi vendida ontem a R$ 4,24. Arroba do Boi Gordo segue negociada a R$ 171,50 à vista no estado do Rio. Saca 50 quilos de açúcar cristal negociada a R$ 76,11, alta de mais 0,77%. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Depois de ensaiar uma recuperação por 2 anos consecutivos, o desempenho da indústria brasileira voltou a apresentar retração em 2019. Dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE apontam que o setor terminou o ano passado com queda de 1,1%. Foi o pior ano desde 2016, quando o indicador desabou 6,4%. O resultado reflete o impacto na indústria da lenta recuperação econômica do país e o efeito da queda da barragem da Vale, em Brumadinho, que matou mais de 250 pessoas. Somente a indústria extrativa mineral apresentou retração de 9,7%, a maior da série histórica da pesquisa do IBGE, iniciada em 2003. O governo vai dar preferência para sargentos e suboficiais graduados da reserva das Forças Armadas para ajudar a reduzir a fila dos benefícios do INSS. A ideia é que esses servidores trabalhem no atendimento dos segurados e no apoio operacional nas agências da Previdência Social. Já a contratação de oficiais que têm patentes deverá ser restrita a algumas áreas mais técnicas. Segundo uma fonte da equipe econômica, não está previsto realização de provas pelos candidatos interessados para evitar atrasar o processo. Serão definidos critérios como menor tempo na reserva, formação profissional e experiência. A expectativa é que o tempo de treinamento dos militares selecionados dure em torno de 10 dias. O governo também edita até o início da próxima semana a medida provisória que vai permitir a contratação temporária de servidores públicos civis aposentados, o que atualmente não é permitido. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Polícia Federal abriu uma investigação contra o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, SECOM, Fábio Van Gengarden. A ação foi pedida com base em uma reportagem de um jornal de São Paulo que revelou que a empresa da qual Van Gengarden tem 95% da sociedade mantém contratos com emissoras de televisão e agências de publicidades que atendem o governo. O Ministério Público Federal solicitou à Superintendência do órgão do Distrito Federal a abertura de um inquérito para apurar se Van Gengarden cometeu os crimes de corrupção passiva e peculato, desvio de recursos públicos feito para proveito pessoal ou alheio. As apurações ocorrerão em segredo de justiça. O presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que não viu nada de errado no desempenho do chefe da SECOM. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou nesta terça-feira o habeas corpus da defesa de Flávio Bolsonaro e manteve a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador. O relator, desembargador Antônio Amado, foi vencido pelas outras 2 desembargadoras Mônica Toledo Oliveira e Suimei Meira Cavalieri. O placar foi de 2-1. Amado votou na última semana para anular a decisão do juiz da 27ª Vara Criminal Flávio Tabaiana, que no ano passado determinou quebras dos sigilos bancários de Flávio Bolsonaro e outras 95 pessoas e empresas. O parlamentar é investigado pelo Ministério Público do Rio pela prática de rachadinha, como é conhecida a devolução de parte dos salários dos funcionários. Mix Notícias. A crise da água deve cobrar seu preço nos planos políticos do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O ex-juiz venceu a eleição com um duro discurso na área de segurança e, de fato, os índices como latrocínio caíram no estado do ano passado para cá. Mas, agora o nome de Witzel se tornou lembrado nas filas dos supermercados, onde aumentaram as vendas de água mineral para substituir a da SEDAI. A estatal abastece 64 cidades fluminenses, cujos prefeitos estão também com a cabeça voltada para as eleições municipais deste ano. Gestores municipais
municipais contam com a máquina do Estado para a eficácia de suas administrações. Defensor expresso da venda da SEDAI, o governador deve enfrentar ainda outro percalço. O serviço deficiente pode torná-la mais barata e menos atrativa para eventuais compradores. Seria menos dinheiro para o Estado sanar sua dívida financeira. A companhia foi incluída no regime de recuperação fiscal com a União em 2017 como garantia para o empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais pelo Estado. O Ministério da Saúde informou que há, no Brasil, 14 casos suspeitos de coronavírus. O balanço contém dados que foram coletados até o meio-dia de ontem. De acordo com a pasta, os casos estão no Rio de Janeiro, 1 caso, São Paulo, 7, Rio Grande do Sul, 4 e Santa Catarina, com 2 casos. Até às 3 da tarde de ontem, dados mundiais apresentavam 426 mortes na China, 1 morte nas Filipinas, 20.527 casos confirmados no território chinês e 176 casos investigados em 24 países. Os casos foram confirmados com base em análises laboratoriais que deram positivo para o 2019 NCOV. Já os descartados deram negativo ou tiveram diagnóstico confirmado para outras doenças. Os sintomas da infecção por coronavírus são semelhantes ao da gripe comum, como tosse, espirro e febre alta. Os casos mais graves podem chegar à pneumonia. Mix. Os consumidores de energia pagaram 35,42 bilhões a mais nas contas de luz nos últimos 5 anos devido à cobrança extra prevista nas bandeiras tarifárias, apontou o levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse valor equivale quase 2 vezes o custo de construção da hidrelétrica de Geral. A usina em Rondônia custou 19 bilhões de reais e tem capacidade para gerar energia para atender a 40 milhões de pessoas. O sistema de bandeiras tarifárias completou 5 anos. Entrou em vigor em 2015, em meio à disparada do custo da energia no país, provocada por forte estiagem. A venda de veículos começou 2020 com queda de 3,2%, informou a Associação dos Concessionários, a FenaBrave, nesta terça-feira. De acordo com a entidade, o total de 193.464 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus foram emplacados em janeiro contra 199.775 veículos no mesmo mês do ano anterior. Depois de alcançar o melhor resultado em 5 anos, com um crescimento de 8,7% no acumulado de 2019, o setor de veículos inicia o ano com ligeira queda. Na comparação com mês a mês, em dezembro de 2019, a queda foi maior, de 26,3%. No último mês do ano passado, o setor de veículos vendeu 262.557 unidades. Mix Notícias. O terminal multicargas do Porto do Açu, em São João da Barra, movimentou o maior volume de carga em uma única operação desde sua inauguração em 2015. A embarcação Santa Maria, tipo Supramax, chegou de Porto Drummond, na Colômbia, carregada com 60.502 toneladas de carvão. O descarregamento do navio foi concluído nesta segunda-feira, dia 3, de forma segura e eficiente, com uma média de 20.000 toneladas por dia e cerca de 2.000 carretas serão utilizadas na expedição deste material. Até hoje, o Temulti já recebeu 128 navios de grande porte e movimentou 2.200.000 toneladas de produtos. Com 182 mil metros quadrados de área alfandegada, o Temulti tem 14,5 metros de profundidade e está homologado para receber embarcações com calado de até 13 metros, incluindo navios tipo Panamax. O Hemocentro Regional de Campos, que funciona no Hospital Ferreira Machado, está reforçando o apelo para doações devido ao baixo estoque de sangue para atender a demanda das unidades médicas de todo o norte e noroeste fluminense. Por causa do baixo número de doações, justamente em um dos períodos mais críticos, cirurgias eletivas em vários hospitais do município podem ser suspensas e apenas os casos de emergência estão sendo atendidos. A demanda aumenta com o verão e o período de carnaval que já se aproxima. Por isso, precisamos muito aumentar as captações. Para atender as 25 unidades hospitalares das duas regiões, o Hemocentro necessita de pelo menos 70 doações diárias, mas a quantidade está bem abaixo disso, em torno de apenas 25, precisando de todos os tipos sanguíneos, principalmente o negativo, disse o gerente administrativo do Hemocentro. O melhor mix do Brasil. Mix! O Ministério da Agricultura trocou nesta terça-feira, dia 4, a pessoa responsável pelos registros de agrotóxicos no órgão, que é um dos 3 que cuidam da liberação de pesticidas no país. O governo exonerou Carlos Ramos Venâncio e nomeou o agrônomo Bruno Cavalheiro, que era o coordenador substituto da divisão. Ambos são servidores de carreira. O Ministério é quem formaliza o registro dos agrotóxicos desde que o produto tenha sido aprovado por todos os órgãos envolvidos. No caso,
caso, a Anvisa e o IBAMA. Em 2019, o registro de agrotóxicos no país foi o maior da história, sendo a maior parte deles genéricos de produtos que já estavam no mercado. Senadores que participaram ontem da primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos disseram que não acreditam que a reforma tributária possa ser aprovada ainda nesse primeiro semestre. Para eles, o fato do governo ter decidido apenas dar contribuições a propostas que já tramitam no Congresso, ao invés de apresentar projeto próprio, pode atrasar a aprovação. Na avaliação do grupo, o Executivo precisa deixar claro quais são as suas propostas fundamentais para a reforma. Para isso, cogitam convidar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para esclarecer esses pontos. Mix Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, ontem, dia 4, o projeto que prevê regras para a quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. Com a aprovação, o texto seguirá para o Senado e deverá ser analisado ainda hoje, quarta-feira. O texto foi encaminhado pelo governo ao Congresso ontem, terça-feira, e a aprovação dele na Câmara e no Senado é necessária para que os brasileiros possam ser trazidos de Wuhan, cidade chinesa, onde começou o surto do coronavírus. O texto define quarentena como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reunirá hoje, quarta-feira, dia 5, e a expectativa de análises do mercado financeiro é de que a taxa básica de juros, a Selic, seja reduzida de 4,5% para 4,25% ao ano. Se a redução for confirmada, a Selic chegará ao menor percentual desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. A decisão deve ser anunciada após as 18 horas de hoje. De acordo com uma pesquisa do Banco Central, a previsão dos economistas dos bancos é de que a Selic permanecerá em 4,25% até o fim do ano, voltando a subir em janeiro de 2021, possivelmente para 4,5%. O atual ciclo de redução dos juros começou em julho do ano passado. Os preços de venda dos imóveis residenciais subiram 0,16% em janeiro em relação a dezembro, na maior alta mensal desde maio de 2015, quando registraram igual avanço. Os dados são de pesquisa divulgada hoje, quarta-feira. O aumento ficou abaixo da inflação projetada para o período pelo IBGE, de 0,71%, o que significa que os preços tiveram queda real. Já o IGPM, índice inflacionário usado para corrigir contratos de aluguel, ficou em 0,48% em janeiro. Na comparação com janeiro do ano passado, porém, os preços acumulam alta nominal, ou seja, sem considerar a inflação de 4,33%. Das 16 capitais analisadas, apenas 4 não tiveram alta nominal dos preços no primeiro mês de 2020. Rio de Janeiro, Fortaleza em Ceará, João Pessoa na Paraíba e Manaus na Amazônia. 28 deputados assinaram nesta terça-feira, primeiro dia do ano legislativo, um pedido de CPI proposto pelo deputado Luiz Paulo, do PSDB, para investigar as irregularidades da SEDAI que levaram à crise no fornecimento de água no estado. Só que o grupo esbarra na vontade política do presidente da Alerj, André Siciliano. O petista afirma que há outras CPIs em tramitação na Alerj e que é preciso respeitar a fila. As primeiras CPIs da legislatura do ano passado ainda estão em andamento. Após o término dessas 7, máximo permitido para tramitar simultaneamente, a da SEDAI entra naturalmente. Vamos respeitar as filas, afirmou aí o presidente da Alerj. Mix Notícias. O Supremo Tribunal Federal deve julgar na quinta-feira um recurso que, se aprovado pelos ministros, permite que aposentados possam trocar de aposentadoria. Essa decisão abriria espaço para que as pessoas renunciassem ao benefício e ao que já contribuíram e troquem por uma aposentadoria mais vantajosa, seja por idade ou por tempo de serviço. A mudança também é chamada de renúncia de aposentadoria ou reaposentadoria. Na reaposentadoria, o beneficiário não conta o tempo de contribuição anterior à primeira aposentadoria e renuncia também os valores já contribuídos. O governo pretende zerar o imposto de importação de caminhões e carretas movidos a gás natural, também conhecido como gás natural veicular, o GNV. O objetivo é reduzir o custo de aquisição desses veículos e oferecer uma alternativa de combustível mais barata que o diesel. A decisão será tomada na reunião da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, marcada para a próxima semana. Além de ser mais barato que o diesel, o gás natural para os veículos também polui menos. O Ministério da Economia espera que, com a medida, seja possível aumentar a demanda e incentivar novos investimentos
investimentos desse tipo de combustível no país. Em sintonia com o novo mercado de gás, o choque de energia barata, com o qual o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende reduzir o preço do insumo no país. Mix. 5 meses depois de assumir o cargo, em meio a uma crise com o Judiciário e Congresso, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, Ricardo Leão, avalia que havia um desconhecimento sobre a atuação do órgão de controle. As resistências levaram a um 2019 atípico, em que a troca de informações com instituições como Ministério Público e Polícia Federal ficou aquém dos anos anteriores, consequência de uma liminar do STF que impediu, de meados de julho ao início de dezembro, o compartilhamento de dados sem autorização prévia da Justiça. A liminar, concedida pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, foi criticada pelo então presidente do COAF, Roberto Leonel. As críticas não caíram bem. A reação dos meios políticos e jurídicos fez com que o ministro da Economia, Paulo Guedes, citasse uma crise institucional e Leonel, na época, foi exonerado. Enquanto a China levou 10 dias para construir um hospital de 34 mil metros quadrados na cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus, o estado do Rio ostenta unidades de saúde que estão em obras há anos e não tem sequer previsão de entrega. Em São Gonçalo, o sonho de ter uma maternidade estadual por perto se transformou em pesadelo. O esqueleto do hospital, anunciado em 2013, ao custo de 43 milhões de reais, hoje serve apenas de abrigo para usuários de drogas. Já em Queimados, na Baixada Fluminense, uma obra iniciada em 1990 e que consumiu pelo menos 53 milhões dos cofres públicos, hoje não passa de um terreno baldio. O ritmo frenético dos orientais contrasta com a obra abandonada de Columbandê, em São Gonçalo, onde há anos um operário não é visto. Aqui em Campos não é diferente. A reforma do HGG continua parada após anunciada as obras por diversas vezes, como também o PU da Saldanha Marinho. Mix Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em seu terceiro discurso sobre o Estado da União e o último do primeiro mandato que anos de decadência econômica terminaram. Os dias daqueles que usavam o nosso país aproveitavam-se dele, estando até desacreditados junto de outras nações, ficaram para trás, declarou Trump nesta terça-feira, dia 4, em discurso cheio de críticas à administração de Barack Obama entre os anos de 2009 e 2017, que não mencionou e que deixou entusiasmados republicanos, mas não democratas. Ao final do discurso do Estado da União, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, rasgou uma cópia do discurso do presidente. No primeiro mês do ano, os contribuintes de Campos já desembolsaram 38,2 milhões de reais em impostos municipais, estaduais e federais, 2,4 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Os valores foram registrados pelo site Impostômetro da Associação Comercial e Industrial de São Paulo. Com esse valor, seria possível comprar mais de 200 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, avaliação em torno de 150 mil reais por cada unidade. O ano de 2019 fechou com 351,3 milhões de reais, 25,9 milhões de reais a mais do que no ano anterior. Boa parte desta carga se refere ao pagamento do IPTU e IPVA. Se comparado com o valor pago há 9 anos, em 2010, em Campos, o salto é de porcentagem em torno de 150,4 milhões de reais. No mesmo período, a inflação subiu 80,5% e o salário mínimo 120%. Mix. O setor de produtos orgânicos faturou 4,6 bilhões de reais no Brasil em 2019, segundo o balanço da Organis, entidade setorial dos orgânicos, o que representa aumento de 15% em relação ao faturamento de 2018, quando o valor chegou a 4 bilhões de reais. A entidade avalia que os números de exportação também foram bons para um ano de grande variação cambial, em torno de 190 milhões de dólares. 26 empresas associadas aí, alta de 5,5% em relação ao ano anterior. Nossa estimativa tem base no aumento de toda a cadeia. A principal feira do setor de orgânicos, a Bio Brasil, cresceu 33% em número de expositores e tivemos muitos brasileiros visitando as principais feiras internacionais do setor, mais do que em outros anos, na busca por ideias, conceitos com potencial para ser trabalhados por aqui. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping informou nesta terça-feira que as vendas do setor aumentaram 7,5% em dezembro passado, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A pesquisa, que reuniu dados de 30 mil pontos de venda em todo o país, considera o período de 1º a 31 de dezembro do ano passado. Após a divulgação da expectativa em dezembro, chegamos aos números finais, nos quais vale destacar a base de influência da Black Friday, que se intensificou no final de novembro, apresentando resquícios de venda nos primeiros dias do mês seguinte, disse o presidente da All Shop.
Segundo a associação, no acumulado de 12 meses de 2019, as vendas cresceram 7,5% no varejo, totalizando um faturamento de 168,2 bilhões de reais. Mix Notícias. Começa nesta quarta-feira, ou seja, hoje, com 15 jogos, a 32ª edição da Copa do Brasil. Em 2020, serão 91 clubes de todos os estados na disputa, do milionário Flamengo campeão brasileiro e da Libertadores ao modesto estreante Frei Paulistano, nascido em 2016 no interior sergipano. A primeira fase terá 80 equipes em 40 duelos de jogo único, 19 nesta semana, 21 na semana que vem. As partidas serão disputadas nos estádios dos times pior classificados no ranking nacional de clubes. Os visitantes, porém, têm o privilégio de empatar para garantir vaga na segunda fase. A partir da terceira fase, os confrontos serão em ida e volta. O Botafogo estreia hoje, fora de casa, contra o Caxias do Rio Grande do Sul, às 9h30 da noite. O Fluminense só empatou com o Unión La Calera na estreia da Copa Sul-Americana e o resultado amargo de 1-1 obriga o time a buscar um resultado favorável no Chile. Após a partida, o técnico Dair Helman reconheceu que o time ficou devendo no primeiro tempo, reclamou do gol sofrido que teve origem em um lateral, mas valorizou a atuação na etapa final. Em relação ao primeiro tempo, realmente a gente não conseguiu, com a posse, criar oportunidades de gol, lances perigosos, finalizações. Já no segundo tempo, foi bem diferente. Além da posse, a gente conseguiu produzir situações claras de gol. Antes do próprio gol, a gente saiu na cara com o Miguel, criou situações importantes, fez o gol. O jogo estava totalmente controlado. Você ouviu Mix Notícias. Mix.